Oi, gente! Voltamos mais uma vez com vocês, o programa O Ser Consciente, com Adriana Marques e eu, Kátia Mieri, trazendo para vocês novidades, trazendo a vocês sempre uma história com o contexto de uma metáfora de transformação na consciência, de transformação aí no nosso caminho. E nós agradecemos que ontem foi o nosso segundo programa de rádio aqui na MKK Web Rádio, ao vivo. Às 19h30, toda quarta. Sim, ao vivo, e nós gostamos muito da participação, das perguntas, dos comentários. E depois do programa de ontem, eu tenho recebido muito mais historinhas para estar compartilhando com vocês. E realmente tem uma gama muito grande, eu vou estar selecionando à medida, né, e que o assunto for descorrendo. Eu agradeço muito ao Eduardo da Moca, que ele mandou várias e várias histórias para poder estar dividindo histórias de um valor, de uma metáfora, de uma qualidade. E quando uma pessoa se dispõe assim a oferecer o seu melhor, com certeza ela tem o propósito de influenciar positivamente em transformações, pequenas transformações, mas que fazem grandes diferenças. E hoje eu vou abrir o programa com uma história que foi compartilhada pelo Eduardo da Moca, que é assim. Diz uma lenda árabe que dois amigos viajavam pelo deserto. Quando em um determinado ponto da viagem eles estavam bastante cansados, um acabou agredindo o outro. O ofendido, sem dizer nada, pegou o seu cajado e escreveu na areia: "Hoje o meu melhor amigo me derrubou no chão." Passado algum tempo, seguiram viagens pelo deserto. E até que chegaram ao oásis, lá se banharam à vontade, mataram sua sede, se deliciaram com o frescor daquela água, até que o amigo que havia sido agredido começou a se afogar, e o outro nadou até ele e o trouxe até a margem, são e salvo. Foi quando o amigo resgatado, o mesmo que havia sido agredido, pegou o seu saibro e escreveu em uma pedra cercada de vegetação: "Hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida." E o amigo perguntou: "Por que quando você foi agredido, escreveu o seu sentimento na areia, e quando foi salvo, escreveu na pedra?" O outro respondeu, sorrindo: Quando um grande amigo nos ofende, devemos registrar esse dano na areia, para que o vento do esquecimento e o perdão se encarregue de apagá-lo. Mas quando um amigo nos faz algo grandioso, devemos registrar esse momento na pedra da memória e do coração, onde nenhum vento do mundo pode apagar. Amigos de verdade não precisam se falar sempre, não precisam se visitar sempre. Nossos amigos verdadeiros são aqueles que se alegram com as nossas vitórias, são os primeiros a serem solidários com os nossos infortúnios. E essa é uma das melhores mensagens que eu recebi e compartilho com vocês. Dentro dessa história, nós podemos aí viajar no contexto do desenvolvimento desse programa. Mas o que eu quero destacar mais em relação ao conteúdo dessa história é que quem carrega de significado uma mágoa somos nós. Quem carrega de significados o perdão somos nós. Quem carrega de alegria ou não dá tanta importância para coisas e falhas dos outros somos nós. Nós somos repletos de caminhos que se chamam escolhas instantâneas, escolhas pontuais, que vão construindo e refinando aquilo que em você é melhor ou aquilo que em você é danoso. Veja, a gente recebe várias e várias clientes, mas a gente observa que cada uma tem uma maneira de considerar uma mesma história. Sim. Não é? Tem umas que consideram o mesmo fato de um acidente com algo: "Ai, que bom, eu saí sem nenhum arranhão." E outras consideram um acidente como uma tragédia, ou como se Deus não estivesse olhando para elas, ou como se a vizinha tivesse jogado uma praga, culpando o outro. Culpando o outro. É. E é o mesmo episódio, é o mesmo evento, acidente. Então quem carrega de significado somos nós. No final de semana, eu percebi que a imigrante estava completamente com neblina, com muita neblina. E eu percebo que estava avisando comboios, né, para poder ajudar esses motoristas a chegarem ao seu destino, que é o litoral. E muitas pessoas param e falam: "Nossa, eu odeio neblina." E uma vez eu fui compartilhar isso com uma colega, Josi,
né, sobre essa questão da neblina. Eu falei, nossa, eu acho tão gostosa a neblina, dá um ar de suspense, disso, entendeu? Então, cada pessoa carrega os significados que ela escolhe uma determinada situação. E até uma separação. Até uma separação. Tem muitas pessoas que dramatizam mais, que levam pro lado do sofrimento, da perda e até da rejeição. A pessoa não me quis mais. Isso é muito, muito comum. E às vezes nem estava tão ligada à pessoa. Mas às vezes é o rejeitar. O que vem primeiro, né? É a questão a pessoa não me quis mais, né? A pessoa se sente rejeitada, muito rejeitada. Como há comentários do mesmo tema da separação, por que eu não me separei antes? Né? Nossa, tô fazendo tanta coisa. Tô conhecendo tantos lugares, tantas possibilidades. É curioso, eu conheci vários casos de pessoas, não vejo a hora de me livrar dele. Deus leva uma oferenda devolvida pela Iemanjá depois da sexta-feira. Várias pessoas chegam com essa ideia, eu não vejo a hora de se livrar dele. Até que os dias se passam, o tempo passa e ela presencia que essa pessoa iniciou um novo relacionamento. E ela presencia que a pessoa também não está buscando mais ou não está insistindo. Como assim não está no meu pé? Né? E olha o significado. Não era importante, passou a ser depois. Não era significativo, até era um peso, era uma pessoa que limitava o caminho, mas passou a ser oásis depois. Né? Curioso isso. Curioso. E várias pessoas falando, não vejo a hora que essa pessoa vai embora de casa. Não vejo a hora. Dá pra fazer alguma coisinha, não? Pra acelerar? E logo depois, não dá, tá, gente? Não dá. E logo depois essa pessoa vê o quanto perdeu, né? O quanto não percebeu. Porque talvez estivesse tão próximo que a gente não consegue se perceber, né? Dá um exemplo. Você sempre joga pra mim, né? Por exemplo, quando você erra o tempo. Novo, me calo. Quando você erra o tempo, como é que você se sente? Vamos fazer de conta. Não é assim. Conta essa, que ela sempre justifica. É só assim. Jornalista. A Maju, como as outras profissionais, são só jornalistas que vão ali falar o que o meteorologista já pesquisou antes. Não é a pessoa que vai lá falar sobre a previsão que erra. Então, defendo mesmo. Defende. Aí o que ela faz? Aí quando o pessoal começa a meter o pau, dizendo assim, nossa, errou de novo, né? Que coisa, né? 3 vezes essa semana e a gente tá na quarta. Como é que os ventos mudaram de direção. Isso. A natureza se conduz, né? Por vontade própria. De Deus. Os galos não erram, mas ela. Mas enfim. Mas quando você tá lá e o pessoal perguntando, você errou de novo, você é de guarda-chuva. Para, não sei, eu não sou uma chuva. Aí, quando você sai, você dá essa risada e conta essa piada, né? Mas se você fosse outra Maju, outra versão de Maju, talvez você ficasse ofendida com isso. E até abandonar a sua carreira. Fala, eu não aguento mais ser criticada. Eu não aguento mais ser julgada. Entende? Que é carregar de significados. Então aí você vai lá. Ai, Maju, eu saí com vestidinho de alcinha, porque você falou que assim, eu sou maravilhosa, eu tô molhada que nem um pinto que caiu do caminhão em cima de uma lagoa. Eu vou olhar primeiro pro cabelo dela. Falar, olha, se o seu cabelo for cacheado que nem o meu, choveu, fica maravilhoso. Cachinho solta, tal, né? Perde um pouco do volume, mas tudo bem. Agora, vou levar na brincadeira. Então, porque você não dá um peso a isso. É uma escolha sua não dar um peso a isso. E eu vejo que muitas pessoas mudam até de profissão porque não conseguem lidar com pressão. Ou ela se sente pressionada. A pressão tá lá, mas você se sentir pressionada é uma escolha sua. Até nesse caso, profissionalmente, como você está dizendo, as pessoas têm essa... É muito comum, né, levar para esse lado de se sentir pressionada, e outras pessoas na mesma situação... Crescem. Leva para o lado do desafio. Se sentem desafiadas com essa pressão e se motivam a mostrar mais ou produzir mais. Quando eu digo mostrar, não é mostrar para outra pessoa, mostrar para si próprio. Que consegue produzir mais ou ser mais criativo, coisas do tipo, com o mesmo tipo de pressão. Um exemplo muito interessante que aconteceu essa semana, né? Guilherme. Pensou nele? Da Luana. Isso, fala isso para os outros saber quem é. Vai que ele assiste. Um exemplo muito interessante que passou essa semana, que é a história de um filho que ele foi completamente desprestigiado pelo seu pai com relação a recursos financeiros. Ele tá morando de aluguel, o pai tem uma grana assim gigante, mais do que eu sei contar, né? E o pai deu uma super casa pro outro filho, viaja para Miami, o filho fica em Miami durante 1 mês, viaja 2 vezes por ano, tudo custeado pelo pai. E esse filho morando de aluguel. O filho trocou o carro, tá com um carro super potente, e esse filho tá lá, é o filho do mesmo pai.
E ele, o que ele fez com essa situação? O que você acha que ele fez? É um caso real. É um caso real. Eu acho que, bom, é que eu não conheço a pessoa, né, no seu temperamento dele, mas ele poderia ir para um lado de se sentir menosprezado, inferiorizado, como ele pode também olhar para essa situação e achar que pode conseguir por ele próprio. Grandioso, exatamente. Na verdade, dentro dessa situação, nós temos duas escolhas. Ou ficar lá chorando, nossa, meu pai me rejeita, nossa, sim, ai de mim, ó sol, ó dia, ó esse negócio que eu ia falar, né? Ele não. O que ele fez? Foi mal, é desafiador. Está sendo bem desafiador para ele. Né? É algo que assim incomoda, até os sentimentos, até o rosto dele fica ruborizado quando ele cita certos pontos dessa questão. Mas o que ele escolheu? Ele começou a inovar, ele está criando novos produtos da empresa dele, e ele fechou novas parcerias justamente nessa semana. Então ele está querendo conquistar e criar dentro dele uma força maior que isso para conquistar por ele mesmo aquilo que o pai nega e por outros motivos e razões aí que não é o caso de tá traçando aqui com vocês. Mas são escolhas. Tudo que acontece ao teu redor, você tem a oportunidade de escolher o que aquela situação desafiadora, o que aquela situação gostosa ou alegre pode melhorar em você. Porque tem gente também que se esquece e evolui no meio da alegria. Você já viu essa? Não. Opa! Ó, por exemplo, pessoas assim que tem uma super condição, estrutura financeira, que tem tudo, que tem amigos fantásticos para balada. Essas pessoas esquecem de evoluir. Porque elas estão tão envolvidas naquele contexto da alegria, sai todo dia, se arruma todo dia, pega a bolsa todo dia e tal, que elas esquecem que o tempo está passando e que dentre essa possibilidade, essa proposta, elas nada fizeram com a vida. Agora ficou muito claro, até conheço pessoas assim. Aí, facinho, né? Muita... só procura ver o lado bom, né? Pra pessoa é o lado bom de sempre ter muitas companhias, muitos lugares e bares e baladas e tudo com esse intuito. É uma falsa, né, ilusão mesmo de que a vida é assim, a vida é isso. Porque em momentos de doença até e tudo mais se vê como? Sozinho, em casa, sozinho, né? E mulheres... Essas pessoas não estão mais ali próximas porque não são... para esse tipo de momento, é pra rua mesmo, né? E a vida não é só assim. E não sabem viver um contexto diferente desse. Não sabem, por exemplo, pegar dias e dias e dias embalado, elas não constroem, elas não alimentam a mente, elas não alimentam novos perfis de relacionamentos, elas não alimentam lugares diferentes. Assunto, né? É sempre assim. É sempre tanto barulho na cabeça, sempre barulho, assunto, nem pra conversar. É tanto barulho na cabeça e é tanto barulho na sua comunicação interna consigo mesmo que chega um momento que dá um estado de vazio tão grande, de solidão tão grande, que ela tem que sair. Aí eu tenho mesmo. Ela tem que sair, ela sente a necessidade de sair para poder estar com pessoas, porque ela não aguenta ficar sozinha, ela não aguenta ficar consigo mesma. Ela não aguenta ficar, por exemplo, mais um mês, 15 dias, sem estar nesse ruído, porque ela não aguenta ouvir o próprio silêncio do grito da sua alma, o grito do seu coração. Então ela tem que ter esse ruído para poder abafar aquilo que a alma dela grita desesperadamente para ser ouvida, que é a centralidade, é o equilíbrio de tudo isso. É o contrário do que mostram, né, que é a valorização da aparência, a valorização do ter, né? Tem que ter o melhor carro, tem que sempre ter dinheiro, tem que ter amigos, tem que ter 1 milhão de fotos postadas, tem que ter um monte de coisa, né? É o contrário de tudo isso. E o curioso é que eu conheço também um outro case, que é uma pessoa que ela tem carros caríssimos, tem Camaro, carros bem caros, assim, bem desejados até. Sim. Mas mora de aluguel, né? Mora de aluguel numa casa até que bem simples. Mas quando vai pra balada, é camarote, né, que diz? Camarote, fica lá, tal. E quando chega durante a semana, aquele rigor para poder correr aqui, correr ali, para poder manter essa aparência. Até que ponto isso realmente é alegria? Ou até que ponto isso de repente pode parecer com alegria, mas pode ser até uma prisão da sua própria alma? Isso é uma reflexão. E se isso é um valor... e está adequado e você sente paz em ser assim, ok. Mas se você conseguir parar e pensar como é que seria a sua vida se continuasse exatamente nesse processo daqui a 5 anos,
como você estaria? Como seria isso para você? Daqui a 1 ano já tem sérias consequências, né? 5. E daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos? E quando você envelhecer? Quando você estiver perto de partir, você fala, eu morri mesmo e deixa tudo aí. Mas a qualidade daqueles momentos, a qualidade do que você vai levar no seu espírito. Será que isso muda alguma coisa? Será que isso tem alguma forma de expressão diferente para você? Ou talvez não? Como seria isso para você? Como seria isso para você? Adriana, ela é assistente de constelação sistêmica. Ela faz muito o papel do que muitas vezes as pessoas não podem ou não querem, ou talvez até vezes que a pessoa que não dá para fazer todos os papéis. E a Adriana assume essa performance de representação, de representante dentro de um trabalho assim. E teve uma constelação que me chamou muita atenção, acho que foi uma das últimas que nós fizemos, é que ela falava assim, nossa, eu me sinto totalmente oca. Você lembra disso? Lembro, claramente. Essa eu lembro. Lembra? Lembro. Eu falava, oca? E foi a primeira vez que durante uma constelação ela trouxe dessa pessoa esse sentimento de vazio. Eu me sinto oca, parece que não há nada. Era muito tranquilo perceber a forma física, o corpo, percebi o corpo, mas foi mesmo a primeira vez que esse corpo estava vazio. Cabeça, tudo, vazio, não tinha nada, absolutamente nada. Nada. E foi bem curioso. Bom, enfim, a constelação se desenvolveu, ela viu um foco, ela viu um objetivo, trouxe uma expansão de consciência muito grande para a pessoa constelada, que depois assumiu o seu papel, mas me chamou a atenção muito quando eu chego nesse elemento e pergunto, como está aí? A sensação de vazio, de oco. E uma mulher bonita, jovem, né? Sim. Uma carreira fantástica pela frente. E você olhando essa mulher na rua, provavelmente você pensaria, nossa, como eu quero ser essa pessoa, como eu gostaria de ter essa profissão, como eu gostaria de ser ela, como eu gostaria de estar vivendo o que ela vive. Mas ela até compartilhou exatamente assim que eu me sinto. Uma pessoa que poderia estar construindo ou não, ou enfim, tem tantas e tantas escolhas. Uma mulher jovem até, mas com essa percepção de uma vida vazia, de uma vida oca. E quais foram as escolhas que conduziram ela para isso? E quais as escolhas que desse momento, desse marco em diante, ela fará? Ela ainda está, né, se comunicando conosco depois desse trabalho, e ela coloca vários pontos que após a constelação começaram a emergir nela. Várias questões e vários pontos de situações que começaram a se ligar e começaram a se relacionar. Hoje ela diz que ela tem muito mais consciência do como é que esse estado atual aconteceu, como é que ela desencadeou exatamente para essa situação. Ela tem muito mais consciência e ainda afirma, eu tenho muita coisa para fazer no meu ser, eu tenho vários pontos para construir, eu tenho um campo ainda para plantar. E às vezes nem sei por onde começar. Isso é uma satisfação grande, né? Um retorno muito importante pra gente, porque isso não é comum, né? Tão comum a pessoas que têm uma série de informações, como essa moça teve na constelação, mas não há a expansão de consciência, ela não consegue perceber, né, o quadro em que se encontra e as mudanças que podem ser feitas, outras escolhas, novas escolhas podem ser feitas. Isso é muito comum acontecer também, que a pessoa escuta todas as informações passadas, mas fica com aquele olhar perdido e muita resistência de não sei, isso não é comigo, não, isso não me lembra nada. Tá me lembrando alguns outros casos que nós temos, que a pessoa saiu de lá um pouco sem conseguir entender os pontos que foram abordados. E daqui a pouco ela entra em contato, né, que foi um caso que eu compartilhei com você, e falou assim, olha, só agora, isso fez um mês, isso fez sentido para mim, só agora eu consegui entender, agora as fichas caindo, agora eu consigo compreender. Cada pessoa tem um tempo. Muitas pessoas têm um tempo quase real, outras passam uma semana, outra passa um mês, pode passar até mais tempo, para poder ter contato com a transformação que ela quer produzir na sua própria vida. Agora, um caso que eu estava até conversando com a Juliana, eu chamo de Maju, vou para Juliana, confundiu tudo. Adriana no caminho, é que toda técnica é um ponto de melhoria. Qualquer técnica, qualquer metodologia, ela te oferece um ponto de melhoria. Um ponto do que você está capacitado e o quanto você permite que aquilo se expanda e o quanto aquilo se resolva. Porque a resolução também tem um preço. Você tem que bancar a sua parte, você tem que bancar o teu preço.
Agora, técnica ou metodologia que ela resolva a sua vida, como às vezes a gente lê e ouve, mude sua vida, faça isso, venha transformar a sua vida emocional. Não é assim que funciona. Cada técnica tem a sua grandeza e tem o seu valor, mas ela trabalha um ponto. E uma outra técnica complementa aquele ponto, mais um ponto. E a outra aqui. E aí a gente vai tecendo como se fosse aquela rede de pescador, né? A gente vai tecendo e todos esses pontos montam uma malha de transformação dentro do eixo daquela pessoa. Uma vez eu estava realizando um curso no Metafórum, e em um momento que estava em folga, eu sentei na piscina e comecei a buscar toda a vibração das informações que eu havia recebido. E eu olhei para a piscina e a sombra que aparecia na piscina já era exatamente de uma rede. Por isso que eu trouxe esse exemplo. Era exatamente de uma rede. E eu estava buscando naquele momento qual é o futuro que emerge através de mim com todo aquele conteúdo e com todas aquelas informações. E apareceu aquela rede. E eu percebi que cada conhecimento, que cada metodologia, que cada coisa oferece um ponto. Um ponto de melhoria, algo que vai fazer da sua vida melhor e que vão influenciar outras pessoas também a essa transformação. Mas é um ponto. E a outra é um ponto, e a outra é um ponto. Por exemplo, o Reiki, né? O Reiki eu acho um ponto essencial. Essencial. E a gente vê muitas metodologias que na verdade são Reiki, mas a pessoa coloca outro nome, registra, diz que recebeu de não sei quem, cobra 10 vezes mais de você, e você vai lá e faz isso, né? Mas ok. E o Reiki é uma energia fantástica, que a pessoa sente na hora, no corpo físico imediatamente, que ela sente. A pessoa que não consegue dormir, ela dorme na hora, né, uma delícia? Dores, alívio de dores imediato. Assim que termina a sessão, é muito gratificante. Agora, o Reiki da Maju. O Reiki da Maju, com você chega lá e fala, olha, a minha ideia é não ter dor nessa separação. Um exemplo, muitas pessoas fazem isso, eu quero separar dessa pessoa e me desligar dela. Um exemplo. E a Maju vai lá e vai fazer sua ficha, vai entender qual é o seu objetivo, esquecer pessoas, lembrando que isso não existe. Mas ela vai lá fazer sua ficha, vocês vão realinhar um propósito e a Maju deita você lá, que você vai ficar sem fazer nada. Olha que isso é ótimo se tudo fosse assim, Maju. É por isso que eu sempre termino, quando eu anuncio, né, nas minhas redes, eu coloco que você merece esse momento. Você merece, é um momento maravilhoso. Hoje você vai fazer Reiki em mim? Passo, ai, que ótimo. Passo Reiki. Então, e aí a Maju está colocando junto ao Reiki essa conexão de objetivos e de andar naquela direção. É trabalhar e tirar todo o excesso dos sentimentos, todo o excesso da velocidade de pensamentos, da pressa de resolução e trazer a pessoa para um eixo. E é maravilhoso, maravilhoso. E ele tem um poder na vida das pessoas fantásticos, que até as pessoas que não conhecem até duvidam. Nossa, o que você fez comigo? É muito bom, muito bom. Mas é uma metodologia. E ela oferece a mudança que você decidir ter. Assim como a constelação, como a programação neurolinguística, como coach, com outras e outras técnicas fantásticas. Que muito bom que o ser humano está tendo acesso. Mas todas essas técnicas, sem a sua decisão, sem o teu comprometimento, sem você querer pagar lá o preço, elas vão ter parciais efeitos. Elas vão ter efeitos muito minorados se a decisão não for sua de querer essa mudança, se a decisão não for sua de bancar. Haja o que houver, eu só vou parar quando chegar lá. Aconteça o que acontecer, eu só vou desistir quando eu conquistar. Se você não tiver essa determinação e essa força de vontade que move tudo ao redor, e tudo mesmo, que move tudo de acordo com o que for divino, não existe criatura, uma técnica que vai fazer o bove magia de repente que te odeia te amar. Não, mas vai fazer você a ter um profundo respeito consigo mesma, ao ponto de não buscar migalhas na mesa do outro. A gente fala muito aqui de vibração, né? A Kátia deixa muito claro o quanto vibra aqui, né? Para isso poder se exteriorizar e tudo mais. Quando as pessoas, que isso já aconteceu muito com a gente lá também, vão procurar, seja para constelação ou para uma sessão de coaching, e já coloca, eu preciso fazer isso porque tal pessoa quer que eu faça.
Eu vim até aqui porque tal pessoa mandou. Essa tal pessoa pode ser sogra, mãe, irmão, até marido, Sim, namorado e tal. Namorado que não é dá, pra não namorada. dá, gente. Não dá. Tem que ser uma coisa que realmente vibre em você. Eu quero fazer. Que também não pode ser o eu tenho que fazer. Tanto é que eu sempre anuncio o enquadramento de dizer à pessoa, olha, você sabe como que funciona esse trabalho, você sabe por que você está aqui, você quer estar aqui, nós vamos iniciar, mas em qualquer momento do desenrolar desse trabalho, você pode parar, em qualquer momento, e para mim é perfeito. Se nós começarmos aqui, você falar assim, olha, não quero continuar, para mim é perfeito. Tá tudo certo. Para que a pessoa tenha total liberdade de dar continuidade e falar, não é o meu momento, ou talvez nunca seja, não gosto disso. Existem tantas metodologias, existem tantas técnicas, de repente a pessoa não tem afinidade, por exemplo, com uma constelação, ela pode tentar buscar outras informações, outras metodologias. Então isso tem que ser uma coisa de muita liberdade. E lá no Instituto de Desenvolvimento Humano e Organizacional Atos, nós temos um profundo respeito com o cliente. Eu até digo muito para a Adriana, no momento em que eu estou diante de uma pessoa, no momento em que eu estou diante de um cliente, não existe mais nada ao redor. Somente a imersão daquele momento para que eu possa oferecer para aquela pessoa, independente dos meus desafios, independente das minhas questões, lá e nesse momento eu não sou Kátia, eu sou algo diferente, eu sou alguém diferente. A Adriana Maju também, a mesma coisa. No momento que ela vai fazer o reiki, ela tem os desafios, ela tem as coisas dela, mas no momento em que ela vai fazer, ela é algo além, ela entregue além do corpo de ser Maju, corpo de ser Maju. No momento de ser representante na constelação também, o tempo que for necessário, tô ali. O tempo que for necessário. E se você desejar conhecer ou participar dessa metodologia ou participar do programa enviando sua mensagem, enviando sua história, você pode acessar pelo site da MKK, ou você pode ligar para o 21576480 ou até nos encontrar no Face, que é Instituto Atos. Nós agradecemos muito a sua presença aqui, estamos contando com você na próxima quarta-feira pela web rádio, ao vivo, e continue mandando suas perguntas, continue mandando e compartilhando conosco. Às 19h30. 19h30, é ao vivo, é meia hora, então corre, apaga, desliga o pó e fala, não posso falar com você. Quer falar comigo? Manda mensagem na MKK. E a gente vai fazendo aquele negócio, mediando aquele conflito, ou não, ou marcando aquele encontro de total intensidade, de fogo e prazer. O encontro pode até ser no barzinho lá na Pompeia, Avenida Pompeia. 14h15, tá? Manda pra cá, vamos fazer grupinhos e vamos conversar lá. E sem contar, quinta-feira eu vou estar lá, tá, gente? Se quiser, vamos lá beber um chopp. Tem chopp, produção? Tem chopp lá, geladíssimo, trincando. Avenida Pompeia, 14h15, ó. Sonzinho ao vivo. Ao vivo, e o cara é afinado, não nem precisa se beber pra aguentar. Um beijo e até a próxima.